Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News, no canal 15 da sua NET ou no www.tvmoginews.com.br. Hoje nós vamos perguntar para você como é que está a saúde do seu rim. Você tem cuidado do seu rim? Hoje nós vamos falar com a médica nefrologista, diretora do Instituto de Nefrologia de Suzano, doutora Altair Oliveira de Lima. Ela que tem uma história para contar de quando ela chegou a Suzano e a Mogi das Cruzes. Doutora Altair, é um prazer te receber. Muito obrigada pela oportunidade, Marilei, de estar aqui com você e também com a sua audiência, com seus telespectadores, tendo a oportunidade de conversar um pouco com o pessoal aqui da nossa região, né? Muito obrigada. Doutora Altair, primeiro quero saber como é que você resolveu ser médica nefrologista, né? Que há mais de 30 anos, quando você se formou, não se falava em nefrologia, né? De onde que você tirou essa vontade de ser médica nefrologista? É porque quando eu me formei, eu já tinha aquela percepção de que o paciente com doença renal, ele tem comprometimento de todos os órgãos do seu organismo. E eu gosto muito de clínica médica, de medicina geral, como diz, é o clínico geral. E a nefrologia é uma especialidade que depende de muito estudo, mas depende de compreender o funcionamento de cada órgão do seu corpo humano. Então, o rim doente, ele compromete o coração, o pulmão, os olhos, o aparelho digestivo, o sistema nervoso central. Então, para você ser um bom nefrologista, você tem que ser muito estudioso, tem que ter uma compreensão muito grande de toda a anatomia humana, de toda a fisiologia humana. Então, eu achei na época que nefrologia, e ainda acho hoje, nefrologia é a especialidade mais abrangente, que dá mais conhecimento para o especialista. Porque quando você faz por exemplo, oftalmo, você se detém nos olhos. Mas tem muitas patologias que interagem com os olhos, mas o foco é o olho. A nefrologia não dá para ter foco no rim. Você tem que compreender o funcionamento completo do ser humano para poder traçar um programa de tratamento, para você também chegar no diagnóstico, né? Hoje em dia, como você mesmo estava falando aqui agora, nos lembrando, você já é uma... bastidores, né? Nos bastidores, a Marilei é uma nefrologista... do dia a dia. Já é uma nefrologista emérita, porque ela tem muito conhecimento da nefrologia, e você vê como Porque quando você tem uma pessoa renal na família, renal crônica, né, moderada ou grave, você acaba lidando melhor com a doença. Só que até você a pessoa acaba descobrindo entender, mais né? sobre a doença, Exatamente. Né? A gente começa a entender melhor a doença. Então, a nefrologia, ela é muito abrangente. Você não pode ser de pouco estudo, você tem que ser de muito estudo, senão você não faz bem a nefrologia. E aí eu pergunto, doutora Altair, como é que você chegou à região do Alto Tietê? Como é que você veio parar aqui? Se você era do Espírito Santo, foi para o Rio de Janeiro, como é que foi essa trajetória? Só para resumir, eu trabalhei em muitas cidades do Espírito Santo, também outras cidades do Rio de Janeiro. E eu estava no Rio de Janeiro sendo professora de pós-graduação de nefrologia. E na época, no Rio de Janeiro, nesse período que eu fiquei no Rio e fui professora de um instituto de pós-graduação, eu tive um aluno de pós-graduação chamado Evaristo Davi, um grande ser humano, uma pessoa maravilhosa que tinha família em Suzano. Eu segui minha trajetória montando serviços de UTI e de nefrologia em outros lugares do Brasil, e ele veio para Suzano. Em um determinado tempo, mais ou menos em 1989, ele me ligou e disse que o prefeito de Suzano tinha construído uma unidade de nefrologia, e para que essa unidade funcionasse, era preciso ter um nefrologista com título. De pós-graduação e título. E ele, na época, ele era nefrologista, mas ele não tinha o título pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. E ele falou comigo, você não pode me ajudar? Você vem, monta o serviço, faz funcionar, e depois aí você pode voltar para continuar a sua trajetória. Nessa época eu já estava em Campos do Jordão. Já tinha saído do Espírito Santo, feito toda a minha tarefa, meus trabalhos no Espírito Santo, e estava fazendo um trabalho agora em São Paulo, em Taubaté e em Campos do Jordão.
era professora da Universidade de Taubaté. E aí eu falei, não, eu posso ir ficar um ano aí com você para montar e depois você continua e eu retorno, porque morar em Campos do Jordão era sempre meu sonho. Eu quero envelhecer em Campos do Jordão. Aí você veio parar em Suzano. Eu vim parar em Suzano e conheci a sociedade de Suzano, extremamente generosa. O prefeito de Suzano, o prefeito Estevão, uma pessoa de uma visão incrível, tanto de administração pública, mas uma visão também muito voltada para a saúde. Ele sempre se preocupou muito com todas as questões de saúde. E ele estava preocupado que levava pessoas para dialisar em São Paulo e queria ter na sua cidade um serviço de nefrologia. Ele montou o serviço de nefrologia na Santa Casa de Suzano. Foi montado totalmente pela prefeitura. E aí você chegou lá. E eu cheguei, então, para fazer esse serviço funcionar. E quando chegou lá, não imaginou também que fosse se encantar pela cidade, né? Me encantei pelo trabalho do colega Evaristo, pela possibilidade de fazer uma coisa nova numa região que era carente de muitos recursos. Me encantei pela cidade, pelas pessoas de Suzano. Tanto é que hoje eu me sinto suzanense. Na verdade, Você morou muitos anos lá, inclusive. Né? Tem uma ligação com a cidade, Eu morei 20 anos em Suzano. Agora, só há bem pouco tempo que eu estou em São Paulo, mas eu me considero suzanense. Tenho um título de cidadã suzanense, mas eu sou suzanense de coração mesmo. E nessa época, quando você chegou em Suzano, a gente falava em nefrologia, ninguém sabia o que era, não é verdade? É verdade. E as pessoas tinham que ir para São Paulo, todas as pessoas da região, todos os doentes, os pacientes com problemas no rim tinham que ir para São Paulo. Então, na verdade, foi um avanço para a região naquela época. E além de avançar nessa especialidade, a especialidade não funciona bem se não tiver um bom cardiologista, um bom pneumologista, se não tiver UTI. Então, a nefrologia trouxe a necessidade da UTI, de avançar nos processos de diagnóstico. A nefrologia realmente trouxe um avanço muito grande, não só para Suzano, mas para a região inteira, né? Porque todos os municípios tiveram que se adequar para fazer melhor o diagnóstico da doença renal e oferecer esse tratamento para seus cidadãos. Na sequência, nós viemos para Mogi, né? Então, aí foi outra batalha para vir para Mogi, na época do seu Valdemar, né? O então prefeito saudoso Valdemar Costa Filho. Eu falo que o seu Valdemar é um patrono da nefrologia, juntamente com o deputado Estevão. O deputado Estevão e o seu Valdemar deve ser motivo de gratidão de todos nós que hoje trabalhamos, mas principalmente de todos os que usam esse serviço. Porque o de Suzano foi uma luta incrível, uma luta por muitos anos e até hoje ainda depende do amparo, da proteção política, do amparo institucional do ponto de vista de organização, depende do deputado Estevão, como aqui em Mogi foi o seu Valdemar, que foi o criador desse serviço. Na verdade, eu digo que o seu Valdemar também criou e nos deu todas as condições para que nós fizéssemos funcionar esse serviço. Aí em Mogi já estava sob o comando principalmente da Silvana e do Rui. Que aí Alberto você Gomes. Conheceu os dois e acabou virando sócia deles, né? Aí Silvana veio por indicação do doutor Olavo, mas veio já no primeiro momento que o Olavo falou, me telefonou, eu estava na UTI de Ferraz de Vasconcelos e disse que tinha uma profissional, uma nefrologista que queria vir para a região. Eu falei com ele, pede para vir urgente, pede para ela me telefonar, porque nós estamos precisando muito dela aqui, né? Já sentia que seria uma grande profissional. E, na verdade, os dois médicos que eu mais admiro hoje, de todos os que eu conheço, e são muitos, chama-se Silvana Quesroânia e Rui Alberto Gomes. São dois nefrologistas que, como vieram, o Rui como esposo da Silvana, vieram ainda para Suzano, para a clínica de Suzano. Eles nos ajudaram a fazer a clínica de Suzano evoluir, avançar. Ele acabou fazendo nefrologia porque era intensivista. Isso mesmo, né? Fez nefrologia, fez pós-graduação, já fez doutorado. Foi dar aula na universidade, aí já é professor mesmo, né? Já é professor, já me ultrapassou de muito tempo. O Rui já está na minha frente. E acabou virando uma referência para nefrologia aqui também, né? E aí a nossa região virou essa referência. E esse serviço de nefrologia de Mogi das Cruzes, juntamente com o de Suzano, começaram a trabalhar juntos. Então, tudo que se faz, nenhum faz em outro. Então, a qualidade de um é a mesma do outro. E começou a atender toda a região do Alto Tietê. E juntos atendendo toda a região de Alto Tietê. Agora, uma coisa muito interessante, que eu tenho muito orgulho de falar, é que a Silvana Quesroânia, a doutora Silvana Quesroânia, assumiu a direção
geral dos dois serviços. Então, a administração dos dois serviços, a direção mesmo, eu faço a diretoria clínica de Suzano, mas a diretoria geral de Suzano é da doutora Silvana Chezzoni. Ela assumiu o comando já há algum tempo, há alguns anos, dos dois serviços, e ela conseguiu colocar esses dois serviços como referência não só nacional, mas referência mundial no tratamento de nefrologia. As unidades têm recebido visitas da Alemanha, da Suíça, do Japão, que vêm só para conhecer o serviço, para ver o nosso método de trabalho, a forma de trabalhar, a maneira como motiva os seus colaboradores, como faz um serviço SUS ser um serviço de excelência. Então, nós conseguimos isso, que era um sonho de infância. Eu, desde criança, queria ser médica. E quando tive, já na escola, tinha o sonho de prestar um serviço para o SUS, mas um serviço de excelência. Um serviço de, vamos dizer, de primeira linha. E é um sonho realizado. E foi realizado graças ao trabalho e à especialização da doutora Silvana, que também se especializou em gestão de qualidade. Ela e o Rui também são especialistas em gestão de qualidade. Hoje, o título que se dá para um serviço de qualidade é acreditação. Acreditação corresponde ao ISO 9000 para a indústria, para a empresa. Na saúde, no Brasil, chama-se acreditação. Então, são 3 níveis: acreditação nível 1, nível 2, nível 3. Os institutos de nefrologia de Suzano e de Mogi das Cruzes foram os primeiros a receberem acreditação nível 1, depois os primeiros a nível 2 e os primeiros agora a nível 3. Os primeiros serviços do Brasil, do SUS, a receber esse título de acreditado com excelência. Bacana, então, que é uma referência. E esse título precisa ser revalidado todo ano. Agora, semana passada, a Silvana conseguiu mais um ano de revalidação do nível de excelência dos 2 institutos. Bacana. Então, é muito bom, muito gratificante, e você observa bem. Não foi a UTAI quem fez. Mas são pessoas, aquela capacidade de deixar chegar gente nova que traz sua contribuição, sua... Agora, doutora Altair, quando a gente fala em nefrologia, né, como é que o médico nefrologista consegue hoje, né, depois de tantos anos aqui na região, porque a gente sabe que o rim, a gente só lembra do rim quando ele dói, né? Infelizmente. Mas quando ele dói, muitas vezes, já é às vezes tarde demais, né, porque é uma doença silenciosa. Como é que você orienta os telespectadores da TV Mogi News em relação ao rim? Então, é preciso os telespectadores, toda a sociedade ter a consciência de que doença renal, ela não dói nem causa nenhum outro sintoma ou sinal nas fases iniciais. A doença renal crônica é uma doença sem dor. Quando surge algum sintoma, que é enjoo, fraqueza, normalmente já se perdeu mais de 85% da função renal e já está próximo da diálise. Quando eu, Silvana e o Rui viemos, e logo em seguida veio a doutora Fátima, que também é uma força muito grande que nos ajuda, nessa época, as pessoas só começavam a fazer diálise vindo diretamente de uma UTI, porque elas não sabiam procurar a doença renal de uma maneira precoce. Não sabiam que tinham, Não sabiam que tinha doença renal, a não ser que tivesse um derrame, aí ia descobrir que teve o derrame porque tinha doença renal. Ou teve um infarto porque teve doença renal. Ou então está com pneumonia em aparelhos, respirando por aparelhos na UTI por causa de uma doença renal. Então, a doença se manifesta de uma maneira muito trágica. A maneira como se pode evitar isso é fazendo exames regulares. Então, a Sociedade Internacional de Nefrologia e a nossa Sociedade Brasileira de Nefrologia recomenda que todas as pessoas que vão fazer um check-up anual façam dosagem de creatinina no sangue e realizem um exame de urina 1. São os 2 exames, são muito simples, são exames inclusive baratos. A dosagem de creatinina no sangue e a análise de urina 1. Esses exames podem detectar precocemente a doença renal. Pode detectar até 20 anos antes da necessidade de diálise. Em regra geral, numa média de 15 anos, 15 a 20 anos, antes de você precisar de doença renal, já existe a doença. Orientação, antes de você precisar de diálise, já existe a doença. Detecção precoce da doença, dosar creatinina no sangue e urina 1. Depois do intervalo, nós vamos saber melhor por que o rim dói.
essa tal da pedra no rim, que todo mundo fala do cálculo renal. Depois do intervalo, o doutor Altair traz os detalhes pra gente. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos para falar com a médica nefrologista doutora Altair Oliveira de Lima. Doutor Altair, o que é cálculo renal? O que é doença renal? O que é pedra no rim? Que história é essa de dói o rim? Isso é uma coisa, isso é outra? Explica pra gente. Então, ótima pergunta para facilitar até o que eu gostaria de dizer, que a pedra nos rins ou cálculo renal é a mesma coisa, né? O nome comum, o nome de família é pedra nos rins, mas na verdade são cálculos, são pedras, esses cálculos são pedras que são formadas no rim ou no trajeto da urina, no trajeto do sistema coletor urinário, né? E são formadas por algumas deficiências de alguns elementos na urina que pode estar baixo, ou alguns elementos na urina pode estar um pouco mais alto. Por exemplo, a eliminação excessiva de oxalato pode produzir cálculo, a diminuição de citrato na urina pode produzir cálculo. Então, são alguns defeitos metabólicos da urina que propicia a concentração de cristais de cálcio ou cristais de oxalato, cristais de ácido úrico elevado no sangue e ácido úrico elevado na urina produz cálculos de ácido úrico. Então são várias as composições, mas no final dá no mesmo, são pequenas pedrinhas que se formam dentro do sistema urinário. Né? Na verdade, são cristais, primeiro formam-se os cristais e esses cristais se petrificam mesmo, viram pequenas pedrinhas e às vezes pedronas, né? Porque às vezes tem pedras que vai até 2, 3 centímetros. São enormes, né? Enormes, pedras grandes, às vezes quase o tamanho de um rim. Então, isso é uma doença chamada litíase renal. Que é essa que dá dor. Esta dói. Tô com dor no rim, é essa dor. Esta dói. Litíase renal. Litíase renal. E dói porque obstrui, só dói quando obstrui a passagem da urina. Tá. O rim está formando ali, né? Entope o rim. Se não entupir o rim, não dói. Tá. Vai doer se entupir, e aí o rim continua produzindo urina, ele incha de urina, porque não conseguiu escoar aquela urina fabricada, ele dilata a cápsula do rim e essa cápsula do rim dói. Certo. O rim também pode doer se houver uma infecção urinária, uma infecção no rim. E outra causa de dor no rim também são os tumores. Podem causar dor no rim, porque também distende a cápsula do rim. Agora, a doença renal crônica não dói. E litíase renal, ela pode causar uma doença renal crônica. Mas ela não é uma doença renal crônica. Certo, mas pode causar. Pode causar. É uma das principais causas de doença renal crônica. Então, a litíase renal prolongada, frequente, tipo, eliminar 2, 3 cálculos por ano durante muitos anos, com o tempo, modifica a estrutura renal e vem a doença renal crônica. Porque a doença renal crônica, ela é causada por alteração de toda a estrutura renal e do funcionamento renal também. Então, é possível ter uma pedra no rim e o rim está funcionando bem. E não ter alteração de doença renal crônica. Então, quando nós estamos falando de doença renal crônica, é uma doença silenciosa, nós estamos falando de uma doença chamada doença renal crônica, cuja principal causa é o diabetes e a hipertensão arterial. São as duas principais causas da doença renal crônica. A pedra nos rins, a litíase renal, é uma das causas de doença renal crônica. Certo. Mas não é a mesma doença. Não é a mesma doença. Então, quando dói o rim, não é que você é renal crônica. Não, isso. Mas você pode, com essa dor, esse problema constante... Se isso se prolongar, aí sim virar um problema renal crônico. Isso. Certo. Então, mas é preciso tratar o cálculo renal, isso é muito importante, que se trate, que se elimine essas pedras, ou com tratamento medicamentoso, que é possível, ou com a litotripsia extracorpórea, que hoje é o procedimento mais usado. Que estoura com laser. Que estoura com laser. Quando essa pedra tem de 4 milímetros para mais, a chance dela sair espontaneamente é bem pequena.
e aí já existe uma indicação de é se uma retirada dor, com não, laser. doutora? A Diz que é uma cólica- dor igual de parto, né? Dizem né? que é, dizem que é de parto ou mais, Mais se é que até. existe mais do que parto, né? Mas é Dói uma dor muito. insuportável. Insuportável. É uma dor que muitas vezes tem que se usar analgésicos potentes para eliminar essa dor. E a maneira, quando a pessoa já está com e essa dor forte na eliminação do cálculo, nós chamamos de cólica renal. Porque ela vem em cólica. Ela vem forte, aumenta, depois diminui, parece que sumiu, mas daí a pouco ela volta. Como uma se fosse cólica uma mesmo. cólica, que é aquela dor que espasmo do rim promove uma dor muito intensa, depois ele relaxa. Então, são espasmos provocados pelo ureter, tentando eliminar aquela pedra que está ali no meio do caminho. Entendi. Como diz Carlos E Drummond de Andrade, no dizem- caminho tem uma pedra. É, tem uma pedrona às Pedrona. vezes. E dizem, né, doutora, que quando a pessoa expele, é uma dor, que diz que rasga ali, né? Não, às vezes, depende do tipo de cálculo. é? Porque tem, por exemplo, Que sangra e tudo, tem né? o cálculo de ácido úrico, por exemplo, que ele é cheio de espículas, ele é Isso. todo, é como se fosse um porco-espinho, bem pequenininho, uma miniatura de porco-espinho, muitas pontas, Pontinhas, assim. pontas que cortam. Aí sai rasgando. Sai rasgando na uretra, né? Isso que é horrível, né? Para evitar isso, o que se recomenda é a ingestão de muito líquido. E uma pessoa que esteja internada no hospital com cólica renal normalmente está tomando soro. É líquido para fazer o rim funcionar bastante, para produzir muita urina para Essa empurrar. história dos 2 litros d'água por dia é verdade. É verdade. Tem que tomar. Tem que tomar. Tem E que nada tomar. substitui a água. Não, não. Hoje em dia, bem, o suco faz o mesmo bem, mas tem as calorias que faz o mal para o outro lado. Refrigerante é muito contraindicado para problema renal, porque inclusive a Coca-Cola pode produzir cálculo. E o excesso de caloria dos refrigerantes, dos outros refrigerantes e de sucos, também é um fator que propicia a formação de cálculo. Então, o ideal é água pura mesmo. Água. Água pura. Certo. Agora, uma orientação importante para os nossos telespectadores, né? Quando a gente fala em rim, a gente fala assim, mas eu tenho 2, não é isso? Isso. Tenho 2. A pessoa vive com o rim numa boa ou não? Vive muito bem. Vive. Vive muito bem. É possível viver até com 55% do rim bem. E isso nós podemos afirmar em função dos inúmeros transplantes de doador vivo. A pessoa tem 2 rins, ele pode doar um e viver muito bem com o outro. Certo. O rim que ficou, o rim remanescente, ele se hipertrofia para fazer a função de 2. Você avalia a função renal e ela está 100%, mas você só tem um rim. Mas é que o rim multiplicou a sua função. O corpo entende essa linguagem. O rim, ele hipertrofia, ele cresce para fazer a função dos 2 rins. Olha, o organismo é perfeito, O né? organismo é perfeito. Impressionante, É. né? E tem muitos casos assim, Tem né? muitos casos. De familiares. Tem casos de pessoas compatíveis, não é? Tem casos de pessoas que perderam um rim por tumor, está muito bem com o outro. Perdeu o rim por um trauma, um acidente, está muito bem com o outro. E a maioria está com um rim porque doou o outro para seu familiar. E está muito bem. E vive numa boa. E vive numa boa. E no mundo inteiro existe esse procedimento de transplante entre vivos, né? Que é uma alternativa, principalmente no Brasil, é uma alternativa para o transplante para quem não quer ficar 5 anos ou mais numa fila de espera para transplante com doador não vivo. O transplante doador não vivo no Brasil é muito tempo de espera. Como é que está a fila hoje, doutora? É uma fila que vai... No Brasil são em torno de 40 mil pessoas na fila de espera. Geralmente a pessoa morre antes, né? Geralmente morre antes. E no estado de São Paulo são 10 mil em fila. E poucos hospitais que fazem esse transplante hoje ainda. Aumentou muito, Aumentou? O número de hospitais transplantadores, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Nós ainda precisamos de mais, né? E essa campanha que vocês sempre fazem, né? Que a gente inclusive já fez na Rádio Metropolitana, vocês participam, né? vocês fazem para nós, né? A gente faz essa campanha de falar de doe os seus órgãos, doe os órgãos da sua família, né? Ajude uma pessoa
Porque uma pessoa que doa os seus órgãos ajuda outras pessoas, não é? O doador não vivo, né? Em caso de morte encefálica. Isso, morte encefálica. Você pode... Geralmente morte mais, né? Morte violenta. Né? Ninguém quer que isso aconteça, mas se já aconteceu, se já é uma fatalidade consumada, né? Ali aquela família pode ser consolada ao salvar outras tantas vidas. Então, mais de 16 pessoas podem ser beneficiadas com um doador não vivo. Que antes falávamos cadáver, hoje a gente mudou a nomenclatura, agora a gente fala doador não vivo. Agora, esse doador que a gente não fala que é o doador que morreu, né? Mas o não vivo, um rim vai para cada pessoa? Um rim para cada pessoa, o pulmão, o coração, o fígado pode ir para mais de uma pessoa, pele pode ir para várias pessoas, córnea, já são 2 pessoas, né? Então, existe transplante de osso, de não vivo para um vivo. Então, é possível transplantar hoje muitos órgãos, né? O maior órgão a ser transplantado é pele, depois vem pulmão, coração, rins, fígado, pâncreas. Agora, doutora, quando a gente fala em doação de rim, no caso, né, na nefrologia, quando você doa de pessoa viva para vivo, tem um tipo de rejeição. E para não vivo para vivo, como é que funciona? A rejeição, ela é a mesma entre... Vivo para vivo? Não vivo para vivo, quer dizer, um que teve morte encefálica vai ser o doador para uma pessoa, né? Então, vai ter um tipo de rejeição, que é a mesma rejeição entre vivos não parentes. Certo. Então, por exemplo, se eu doar para o meu cunhado ou para o meu marido, se eu fizer uma doação de rim para o meu marido, embora sejamos parentes, mas não somos consanguíneos. Então, esta rejeição é a mesma rejeição do não vivo para o vivo. Agora, se o transplante for entre consanguíneos, entre parentes... É menor a rejeição. A rejeição é menor. Mais compatibilidade. Isso. E quanto mais próximo... Maior compatibilidade. Quanto mais semelhança no DNA, vamos dizer assim, no crossmatch que a gente faz, o HLA, que é o grupo de antígenos leucocitários humanos. Quanto mais semelhante o HLA desses dois mais que vão... Fácil. Menos rejeição. Quanto mais semelhante, menos rejeição. Mais fácil dar certo, então, mais fácil dar certo. Então, aí quando a gente fala, olha, nós vamos morrer uma pessoa e você é o próximo da fila. Como é que funciona? Então, aí é pelo HLA. Porque a pessoa que é mais compatível com ela. Isso, exatamente. Porque antigamente era pelo número dele na fila. Mas aí o que se faz hoje? Pega os 10 primeiros e faz tipagem HLA. E faz HLA do doador. Pessoa que morreu. E aí verifica, cruza qual é o mais próximo, mais semelhante do doador. Esse mais semelhante vai ter menos chance de rejeição. Entendi. Mais chance de dar certo. Então, houve um avanço científico na seleção no transplante. E de cada 10 transplantados, quantos sobrevivem? Tem essa hoje média? Em dia tem em torno de 85%. Puxa, muito bem, né? Vivem bem 5 anos. Vivem bem? Vivem bem. Tranquilamente. Tranquilamente, vivem Agora, bem. o problema é que a gente não tem muita gente para poder doar, né? A gente tem uma fila imensa de pessoas que ficam, né, fazendo diálise, não é verdade, doutora? E teve uma discussão recente dos especialistas em transplante, e o que se conclui é o seguinte: a sociedade brasileira, quando consultada, se quer doar, ela é doadora, ela é extremamente generosa. A grande maioria das famílias doam, mas é preciso haver esse momento de alguém consultar. E para consultar a família, para informar que houve morte encefálica e para pedir a doação de órgãos, é preciso ter o diagnóstico confirmado de morte encefálica. E esse diagnóstico tem que ser antes da morte biológica. Antes que o coração pare. Então, tem que ser tirado vivo, tudo, né? O corpo tem que estar vivo. Batendo o coração. O cérebro tem que ter morte encefálica, mas com o corpo vivo. Coração batendo, rim bem nutrido, funcionando, pâncreas, tudo funcionando. Então, o que existe hoje é uma dificuldade das pessoas, da equipe médica, nesse time, de entre a morte encefálica, fazer o diagnóstico confirmatório com exames, conforme é obrigatório que se faça exames, e aí chamar a família
com rapidez e dizer, olha, tem morte encefálica. Então, falta hoje o diagnóstico de morte encefálica. O paciente que teve um acidente, está com morte encefálica, se perder tempo, ele morre biologicamente, o coração para de bater, aí não deu tempo. Então, hoje em dia, o que se precisa fazer é avançar nos procedimentos hospitalares. Entendi. Claro que é preciso continuar um trabalho com a sociedade, com as famílias. E é um trabalho que nós, sociedade brasileira, temos que agradecer à imprensa, à mídia. Pela divulgação. Pela divulgação. E essa divulgação tem sido tão bem feita que hoje a sociedade brasileira tem consciência e doa. Toda vez que se pede, a grande maioria doa. Bacana. Falta pedir. Falta pedir. Falta pedir. Depois do intervalinho a gente vai falar sobre os tipos de diálises, né? E na verdade, filtramos o sangue do corpo. Que história é essa, né? Como é que funciona isso? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo a TV agora nunca viram uma máquina de diálise. Então, depois do intervalo, a gente vai falar sobre esse assunto. E tem mais, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com a doutora Altair para falarmos sobre o seu rim. Na verdade, quero perguntar para a doutora Altair, porque as pessoas às vezes não sabem o que é uma diálise, hemodiálise. Quantas diálises existem? Como é que faz para filtrar o sangue do corpo da gente? Porque hemodiálise é isso, não é? Exatamente. Hemodiálise é um procedimento que o sangue é transferido para uma circulação extracorpórea, fora do corpo físico. Para uma máquina? Uma máquina, existe uma máquina, o sangue é puxado por uma veia do paciente, por uma artéria, uma veia arterializada, por uma veia. Puxa o sangue, passa por uma máquina, recircula, limpa esse sangue e devolve o sangue na outra veia. Como é que limpa o sangue, doutora? Então, é coisa meio, né? Existe surreal. Limpar o sangue é o quê? Limpar o sangue é um processo de osmose e vários processos de transferência de substância do sangue para um líquido que envolve esse sangue. Existe uma pecinha chamada capilar. Esse capilar, é o nome que se dá no mundo inteiro, é o rim artificial. Tecnicamente definindo, ele é um capilar, porque são vasos dentro desse equipamento da espessura de um fio de cabelo. E o sangue passa por dentro desses capilares, que são esses fiozinhos de cabelo, de espessura de um fiozinho de cabelo, passa por dentro desse capilar. Esse capilar faz o papel de rim. A membrana é uma membrana específica, de uma tecnologia muito avançada, que deixa escapar tudo que é desnecessário, que é em excesso no sangue. Por exemplo, tira o potássio, tira a ureia, tira a creatinina. Tudo que está ruim no sangue da pessoa. Tudo que está ruim no sangue da pessoa limpa. Sai por esse filtro. Tá. É um filtro e pinga. É a mesma coisa que lavar uma roupa? Não é como lavar roupa. Como é que é? Lavar o quê? É através de um processo que a gente chama de osmose ou de difusão. São processos físicos de transferência de líquido de uma parte da membrana para outra parte da membrana. Então, as células sanguíneas não passam por essa membrana, são preservadas. E as substâncias necessárias do organismo geralmente estão ligadas a proteínas, também não escapam. O que escapa? Escapa as toxinas, que são substâncias em alta concentração no sangue que precisa diminuir. Escapa a ureia, a creatinina, o potássio, o sódio em excesso, e outras substâncias químicas, vitaminas, às vezes escapam também. Então, a diálise é um processo de limpeza por filtro. O sangue sai da pessoa, passa por uma máquina, passa por um filtro, esse filtro segura tudo que é bom do sangue e é devolvido. E o que é ruim sai na máquina por outro tubo. Entendi. É um processo que nós precisamos mostrar. Queremos te pedir para um dia você deixar mostrar isso aqui para você. É interessante porque seria como filtrar, claro, de uma maneira bem grosseira, filtrar água, por exemplo. Seria isso, mais ou menos? Seria filtrar a água. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso, como filtrar a água. A água não entra por dentro, a água entra por fora do filtro, depois sai limpa por dentro, né? Isso. Seria como mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Só para a gente poder entender. Agora tem vários. Você me fez uma pergunta: quantos tipos de diálise existem? Quais são? Então, existe a hemodiálise, que é o sangue que é purificado, é filtrado numa máquina. E volta para você. E volta para a gente na mesma veia. Então, o paciente fica 4 horas com esse sangue recirculando dentro de uma máquina.
Tá. E sempre é feito na clínica. Existe um tipo de diálise que usa na cavidade abdominal, o peritônio. É chamado diálise peritoneal. Peritônio é uma membrana que envolve o aparelho digestivo, envolve Então abre... todos abre o abdômen, coloca um catéter, fecha, esse catéter fica ali para sempre. Tá. Então, pelo lado de fora tem uma conexão que você liga numa bolsa de líquido que entra na cavidade abdominal, puxa tudo que está de veneno dentro, pelos vasos sanguíneos que existem nessa mesma máquina ou não? Não, em outra máquina. Outra máquina. Tem uma máquina que infunde líquido dentro da cavidade abdominal e drena. Isso é a diálise peritoneal. Existe a diálise peritoneal que a gente chama de DPAC, que é diálise peritoneal ambulatorial contínua, que o paciente tira manualmente. Ele infunde e drena usando as mãos. Sempre tem um procedimento adequado de limpeza de mão, de uso de luva, uso de máscaras, luva não, uso de máscaras, limpeza adequada de mão, e o paciente faz na sua própria casa. Ele infunde o líquido na sua cavidade abdominal e deixa ali. Daí às 6 horas ele drena aquele e infunde o novo. Depois daí às 6 horas ele drena de novo e infunde outro. Chama DPAC. Tá, em casa. Em casa. Existe outro em casa que é DPA. O paciente tem a vida livre durante o dia, pode trabalhar, pode tudo, pode inclusive engravidar, ter filhos, tem uma vida normal. À noite, ao dormir, ele se liga numa máquina que vai fazer a infusão durante a noite, infundir líquido e drenar. Na casa dele? Na casa dele. Essa máquina é cara? Essa máquina é chamada diálise peritoneal automática, que é uma máquina que faz. Essa máquina é cara, mas o SUS disponibiliza gratuitamente. Para levar para casa. Para levar para casa. Devolve. A clínica compra a máquina, entrega a máquina para o paciente e cobra do SUS. Certo. O dia que não precisar mais, tem que devolver. Tá. E então, só esse tipo? Só esse. Agora, esse tipo que eu gosto mais é esse, chama DPA, que é diálise peritoneal automática. Que é à noite. Que é à noite, quando dorme. E não atrapalha dormir, não atrapalha comer. A pessoa consegue conviver com isso. Conviver normal, pode levantar, pode ir ao banheiro à noite, pode tudo. Eu entrevistei muitas pessoas já que fazem diálise, você sabe disso. E as pessoas falam que é uma vida muito difícil para quem faz hemodiálise. Mas é mesmo. Muito difícil. É muito difícil. Como é que você analisa isso, assim, essa coisa de você ter que filtrar o seu sangue, né? Como é que você analisa isso, você como médica? Nossa, mas isso é o nosso dia a dia mesmo, a gente tem que conversar com os pacientes e com as famílias sobre isso. Você realmente pegou a alma do problema. É um problema? É difícil? Mas, na verdade, eu costumo dizer para os meus pacientes e para os familiares que o difícil e o problema é a doença. A diálise, ela é a solução. Ela é a sua possibilidade de continuar vivo, de continuar trabalhando, de continuar interagindo com seus familiares, criar filhos. Nós já tivemos muitos pacientes que viveram muitos anos, inclusive, né? Nós temos paciente com mais de 20 anos em diálise, paciente com 25 anos em diálise. Era impossível antigamente. Que se ele não tivesse feito a diálise, ele teria morrido. Teria morrido. E nós tivemos vários pacientes que engravidaram durante a diálise, tiveram filho, que já tem filho agora com 7 anos, que nasceu durante a diálise. Quer dizer, é um avanço da medicina. É um avanço da medicina. A diálise, nós temos que bem dizer a diálise, quer dizer, ainda bem que tem a diálise, e ficar vivos. E o que eu falo para os meus pacientes é: tenham paciência, fiquem vivos, façam o que tem que fazer, porque você tem possibilidade de viver de uma maneira longa. Pela doença renal, não morre. Hoje em dia, o que mata os pacientes em diálise são os problemas cardiovasculares e o diabetes. Certo. Porque os diabetes trazem também associadas e complicadíssimas, que trazem um sofrimento e a morte precoce. Agora, a doença renal, quando bem dialisado, o paciente ele pode ter uma vida normal. Com qualidade. Dentro da doença. Dentro da doença. Com aqueles... e muitas pessoas que têm outras doenças também se sacrificam. Os pacientes de qualquer outra patologia têm que tomar os seus remédios, têm que fazer sua dieta, têm que fazer atividade física. Então, são vidas disciplinadas. Mas não são impossíveis, né? Certo. E agora, com a doutora Altair Oliveira de Lima, o nosso jogo rápido. Um ídolo da doutora Altair.
Eu penso sempre, quando fala nisso, em Francisco Cândido Xavier, porque é uma pessoa que deu um exemplo nesse nosso século, né? Eu tenho muitos ídolos, inclusive desse século, em qualquer área a gente tem. Hoje, eu falo que depois que vivemos um certo tempo, e eu já avancei na vida, já estou para mais da metade, né? 55, vai. 55 hoje, mas 55 que me traz muitas alegrias. E uma delas é ter conhecido pessoas incríveis pelo mundo afora. Mas Francisco Cândido Xavier é um nome que eu gosto de lembrar. Livro de cabeceira? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Você é espírita? Eu sou espírita e sou espírita desde criança. E o Espiritismo traz uma consolação, uma força para você superar os obstáculos, que realmente é uma fonte de consolação para mim. Um filme? Um filme, O Nosso Lar, né? Porque eu falo um filme, porque também são muitos filmes que hoje são marcantes e marcaram, cada um marcou uma época. E hoje O Nosso Lar, que é esse filme de Daniel Filho, que Daniel Filho foi muito corajoso de arriscar no modelo, né? No estilo de filme que não é da grande popularidade. Mas mostrando o espiritismo. Mas ele teve a coragem de mostrar, e mostrou muito bem o espiritismo através desse filme baseado no livro O Nosso Lar, de André Luiz. Uma frase marcante? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Na verdade, é de um outro ídolo, que é Fernando Pessoa. Mas eu repito isso todo dia, toda hora. Alguém fala assim, eu não estou aguentando mais. Vale a pena, vale a pena. Um exemplo de vida? Minha mãe, né? Minha Com mãe. 80 aí? 87. Turbo, né? 87 anos. Como é que ela chama? Áurea beijo pra ela, Oliveira de Lima. No computador, fazendo sua ginástica, enfrentou uma cirurgia cardíaca complicadíssima, de tórax aberto, agora há menos de 6 meses. Mas quer viver. Beijo nela. Um hobby, doutora? Eu gosto de jardinagem, é o que eu mais faço. Cor preferida? Amarela. Dia ou noite? Dia. O que faz nas horas vagas? Eu leio sempre. Nas horas vagas e nas horas ocupadas, eu leio dia e noite. Você é boa em? Eu acho que a Silvana costuma dizer que eu devia ser uma arquiteta, sou uma arquiteta frustrada. Eu sou boa de organizar espaço, inventar espaço, inovação de espaços. Péssima em quê? Cozinhar, né? Se depender de mim, passo fome. Todo mundo morre de fome, Todo né? mundo. Lembrança da infância você tem? Eu tenho, porque eu vivi na zona rural, então é muito rio, muita cachoeira, muita árvore, muito sol. Então são imagens que não me abandonam. Quando eu preciso de alguma imagem de me refortalecer, o corpo, a infância, lá estão elas. Um esporte? Eu joguei tênis, é o único esporte que eu pratiquei, e agora estou 2 anos afastada por causa do joelho, mas é minha paixão. O que você mais curte na internet? É a comunicação entre as pessoas, mas principalmente isso estavam conversando hoje com a Nina, a internet transformou a Terra numa tribo única. Estamos todos juntos pela internet, né? Então o que eu mais curto é isso, esse potencial. Proximidade, né? Da proximidade, Um lugar? Lugar das cachoeiras, rios, campos, né? Um sonho? Isso é trabalhar, Marilei. Mas todo dia trabalha. pedir a Deus que eu trabalhe todos os dias da minha vida e que eu morra trabalhando. Mas bem velha. Bem velha é ótimo. Pra lá de 90. Se você puxar tua mãe, vai ser pra lá de 90 com certeza. O que você não suporta nos outros? O egoísmo, né? Eu acho que egoísmo dá arrepio, né? Medo de quê? Eu não lembrava, até ter conversado hoje antes do programa, descobri que tenho medo de cirurgia. Se tiver que fazer alguma cirurgia, acho que eu vou tremer. Mas mexe com medo de cirurgia, não tem vergonha? Não, eu posso fazer nos outros, mas assim, de mim, tenho medo de agulha, medo de cirurgia. Nem combina com você, né, doutora? Não, só isso. E o resto não tem mais medo de nada. De nada. Não. Mania de quê? De limpeza, né? Eu quero... Mania de organização, mania de limpeza. Imagina. Eu devia falo que eu fui uma excelente dona de casa na vida passada. Nessa não, né? Não, nessa não nem cozinhar, nem nada. Não deu tempo. Quero que você deixe uma mensagem aos nossos telespectadores, aos internautas que estão assistindo a TV Mogi News agora. Eu vou copiar Albert Einstein, que diz que a paz torna possível, nos torna humanos. A paz é a única forma de você ser humano. Porque ela permite a interação, o compartilhamento de experiências, e que a paz não se conquista a troco de força, mas só pela tolerância. Então, eu acho que cada um de nós aqui, os telespectadores, podemos todos nos tornarmos construtores da paz. Quem sabe se cada um de nós possamos dizer no início de cada dia: Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz.
Hoje a minha luta é pela paz. Bacana. E eu acho que isso se conquista pela comunicação, pela interação entre as pessoas, né? Que haja paz em nosso planeta. Amém. Obrigada, doutor Altair. Né? Eu sei que você está há muitos anos aqui na região, a gente já se conhece há muitos anos, né? Desde o comecinho, né? E eu quero agradecer muito a sua entrevista e mandar um beijo para a doutora Silvana e para o doutor Rui, especialmente. Nós que agradecemos, Marilei. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Monte Castelo com Legião Urbana, para fechar o programa com a doutora Altair Oliveira de Lima. Espero que você tenha gostado. Uma entrevista de esclarecimentos, contando um pouco mais sobre as referências do Instituto de Nefrologia de Suzano e de Mogi das Cruzes, que eu acompanho desde o começo aqui, não pela TV Mogi News, né, mas pelo Mogi News, né, pelos veículos de comunicação como a Rádio Metropolitana, que eu trabalho até hoje. E é bacana a gente poder falar que temos um serviço de qualidade como esse e que atende a população da região do Alto Tietê. Obrigada pela sua companhia, um beijo bem grande e eu espero você no próximo programa. Até lá! É só o amor, é só o amor que conhece, é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai.